Você sabia que uma desorganização aí dentro da linha de produção industrial, ela tem várias causas e também várias consequências. E nessas consequências finais pode até levar ao fechamento de uma fábrica, porque a desorganização ela tende a crescer cada vez mais. E esse é o tema que eu quero desenvolver com você hoje. Eu sou o Márcio Batista, engenheiro de produção, e quero convidar para você a analisar sobre essa questão da desorganização. Muitas empresas elas vão preocupar apenas com a organização quando apenas o ambiente está em totalmente desordem. Mas, como gestor de produção, é muito importante visualizar alguns pontos importantes, porque vai fazer com que a empresa ela possa ter maior desempenho, maior velocidade. E a desorganização, principalmente aí dentro do setor de produção industrial, é uma forma muito ruim e ela é ineficaz, faz com que as metas não sejam cumpridas. Porque, por exemplo, insumos aí fora de lugar. Muitas vezes a linha de produção ela tem vários fatores ali, e um deles é insumos, são as peças ou componentes que executam ali na hora da montagem. É muito importante ter aí condições favoráveis. Uma das causas de desorganização é ter coisas espalhadas durante a produção industrial, fazer com que o ambiente fique muito desorganizado. Outro fator também crucial são as bancadas, as mesas, porque, por exemplo, uma produção industrial que não tem mesas suficientes, não tem bancadas de altura ergonômica, isso aí tende a desorganizar cada vez mais a produção industrial. Então, esses fatores têm que ser bastante observados pelo gestor da produção para fazer com que a sua equipe de produção ela tenha maior qualidade de produção, maior desenvolvimento e um ambiente mais saudável. A questão também dos bancos e cadeiras, elas precisam ter bem, porque um operador de máquina que está sentado numa cadeira e ele está desconfortável, está com a posição incorreta, vai fazer com que a linha de produção ela fique mais desorganizada, porque muitas vezes esse operador, esse auxiliar de produção, ele vai precisar de levantar, vai precisar de fazer algum movimento repetitivo e isso gera dores, gera dúvidas, gera comprometimento à linha de produção. Então é muito importante também, por exemplo, ter um local apropriado para guardar lixo, para evitar que peças fiquem soltas. É preciso haver uma organização então, porque todos esses fatores de desorganização em uma empresa, em uma linha de produção, vai fazer com que fique menos produtiva, fique o ambiente carregado, e isso aí tudo influencia diretamente nos resultados da produção industrial. Como que um gestor da produção vai aí gerenciar um local de trabalho onde existe muita desorganização? Por isso é muito importante haver essa organização aí, porque vai favorecer o ambiente da produção industrial, vai fazer um clima mais saudável, mais comportativo, mais cooperativo. O comportamento das pessoas é muito importante. Porque se a pessoa estiver ali dentro da linha de produção e ela não tem um comprometimento em organizar o setor, deixar a sua bancada, vai fazer com que vai gerando cada vez mais acúmulo. A organização de um setor de produção industrial, ele tem que ser muito bem elaborado. Ferramentas no lugar, bancos corretamente para cada pessoa, bancos e bancadas têm que ser feito justamente para o tipo de serviço. Eu não sei qual é o tipo de serviço na sua empresa, mas você tem que verificar a posição dos movimentos dos braços, a posição da altura da bancada, vai fazer com que renda mais o serviço. Outra questão também é local apropriado para guardar peças, para guardar insumos que não estão em uso, máquinas e equipamentos que estejam parados. Isso tudo vai fazer com que o ambiente fique mais organizado, porque um ambiente de produção industrial que não esteja devidamente organizado não vai conseguir atingir as metas, porque as metas, para ser cumprida, ela tem vários parâmetros. Muitas vezes você, por exemplo, não consegue atingir a meta porque aí alguns dos pilares da produtividade, que são vários, que são 5, são ineficientes. Então por isso que é muito importante, e um desses pilares é justamente a organização do clima organizacional, porque o ambiente da produção, da organização, ele precisa estar propício, precisa ser um ambiente saudável. Seja, por exemplo, um escritório ou um almoxarifado, e justamente na linha de produção, o ambiente tem que estar organizado. Então, você é um gestor de produção industrial, saiba aí que está em suas mãos cobrar aí
um melhor desempenho dos seus colaboradores, e isso passa pelo ambiente. A organização é muito importante. Por exemplo, se você tiver aí uma produção industrial que necessita de ferramentas, que precisa aí de utensílios, ferramentas especiais, é necessário que tenha ferramentas disponíveis para todos na linha de produção. Para fazer com que o ambiente esteja organizado, não adianta nada, por exemplo, um operador de máquina está utilizando a máquina ali, está precisando de utilizar a ferramenta para ajustar, para organizar, para fazer um setup, e um outro operador também de máquina precisa da mesma ferramenta que ele. Isso vai gerar uma desorganização, vai gerar com que as linhas de produção elas fiquem paradas dependendo de ferramenta. Então, para você ver aí que a organização do setor de produção é muito importante. E isso passa pelas pequenas coisas, pelas pequenas organizações. E você, como líder de produção, precisa estar atento aí. Que a organização dentro do setor de produção ela é muito importante e faz com que as fábricas fechem sim. Por quê? Porque uma empresa que não consegue trabalhar, que não consegue produzir com qualidade, no tempo certo, essa empresa vai ficando fora do mercado. Outras empresas vão tomar lugar, muitas oportunidades vão ser perdidas. E a produção industrial ela tem que estar afinada, ela precisa estar aí qualificada e organizada, para fazer com que os produtos sejam produzidos na hora certa, com qualidade, com eficiência e buscando cada vez mais uma velocidade. Uma forma aí de você conseguir maior organização, por exemplo, na linha de produção, existem containers, pequenos containers que podem ser colocados, posicionados estrategicamente na frente ou ao lado do operador de máquinas, perto de auxiliares, porque vai fazer com que as peças não fiquem soltas na bancada. Isso aí é uma forma aí de iniciar uma organização. Então é preciso verificar na sua produção industrial o que deve ser feito para facilitar o processo dos operadores, dos encarregados, dos auxiliares de produção. Porque dessa forma vai fazer com que o ambiente de produção fique organizado e isso já é um passo. Não é tudo, isso é apenas um passo, é um dos pilares. Então, para conseguir chegar a um patamar de uma equipe eficiente, de um melhoramento de processo, de uma gestão aí estratégica voltada para metas, é preciso buscar aí o básico, que é a organização do setor. Então hoje essa organização do setor é um papel fundamental, é o princípio da organização e busca de um ambiente organizado, eficiente e propício para superar metas. O gestor de produção industrial é necessário muito buscar qualificar os seus colaboradores para que haja essa visão então de organização. O objetivo é superar metas e para superar metas é muito importante cada etapa da produção ser bem feita. E a organização ela tem que passar por esse crivo da organização, do planejamento, da eficiência operacional. Por isso é tão importante você, como gestor da produção, buscar a eficiência. E a eficiência ela baseia na qualidade dos insumos, na qualidade do ambiente, no posicionamento das mesas e bancadas, no ferramental que é utilizado para executar a produção. Tudo isso vai fazer com que, ao final do dia, os produtos vão ser feitos com eficiência, com qualidade, com velocidade. E é isso que é importante. Não adianta nada querer bater a meta de produção, sendo que tem, por exemplo, um ambiente desorganizado. Isso não é possível de acontecer. Por isso é muito importante estar atento às necessidades da produção industrial, estar atento aí na organização, que é um fator preponderante para bater metas. Se você quer superar metas, vai começar então com a organização do setor, organização aí do momento aí de execução, buscar facilitar o processo, trazer novas tecnologias, executar melhorias no processo. Tudo isso vai fazer com que o ambiente esteja mais organizado e fazendo o ambiente ficar mais organizado, vai fazer com que as metas fiquem propícias e busquem cada vez mais facilitar o processo. Esse que é o objetivo. Se você quer ser um líder eficiente, ter uma produção, top produção industrial, precisa proceder com uma organização do ambiente da produção industrial.